Ok, estamos então chegando mais uma vez, para mais uma de nossas edições dos Yoga Sutras de Patanjali. Nós estamos, deixa eu só trazer uma advertência, Acho que nós vamos perder daqui a um pouco mais o nosso áudio. Eu tenho um gravador aqui comigo, E eu não comprei as baterias novas para ele, mas a gente vai utilizar até onde der. Depois nós vamos ficar somente com o áudio da câmera, Mas tudo bem, deixa eu só destacar para vocês então aqui que nós estamos na sessão de número 2 e nós estamos chegando no 50º Sutra. Nós estamos aqui na sessão em Sadhanapada e estamos indo para o Sutra de número 50 dentro do assunto relacionado a Pranayama, tá bom? E o assunto Pranayama, ele estende-se ainda até o Sutra de número 52, tá? 51 ainda vamos falar sobre Pranayama, mas o 52 já traz, algumas características, algumas colocações sobre o desfecho, a culminância, a perfeição, sobre esse poder, o Siddhi, o Siddhi envolvido em máxima qualificação em Pranayama, tá? Então está aqui o que nós vamos estar trazendo para você. E hoje, nós vamos estar falando dentro do Sutra de número 50 sobre a modificação externa, interna, suprimida, e vamos falar sobre lugar, tempo, número, e vamos falar sobre prolongado e sutil, tá? Nós vamos estar falando sobre tudo isso. Parece meio confuso o título, mas o título aborda uma variedade de assuntos muito importantes, para este momento, muito interessante de nós vermos. Nós passamos então o Sutra de número 49 em duas partes. O Sutra de número 49 ele ficou então em duas partes para podermos falar sobre todo o assunto, sobre a inspiração, expiração, sobre também Kumbhaka, falamos sobre tudo isso, falamos sobre Rekaka, Puraka, falamos todos esses segmentos, sobre inspirar, reter, soltar, falamos sobre exercícios de respirações alternadas, falamos sobre uma gama de exercícios que devem ser todos eles executados, tarefados. Imprescindível é a busca de uma pessoa que tenha um conhecimento amplo em Pranayama, que possa lhe fornecer o auxílio, a ajuda. Falamos sobre os alertas, falamos sobre também sobre os avisos, falamos sobre cautela, nós falamos bastante, muitas vezes, sobre os cuidados que devemos ter e tudo mais quando nós estamos relacionando, ou estamos falando deste tipo de trabalho, quando nós estamos falando do relacionamento que envolve a utilização dessa técnica. Nós falamos que são exercícios, que atuam como se fossem respiratórios, atuam na nossa respiração, mas que o objetivo é outro. O objetivo é trabalhar no plano de fundo. O objetivo é ir lá no plano de fundo e fazer um trabalho diferenciado, um trabalho de reformulação, um trabalho no nosso Pranamaya Kosha, o nosso corpo aí energético, nosso corpo vital, fazer todo esse trabalho. Aí o que nós temos que ter sempre em mente com isso? Quando nós trabalhamos com essas energias mais sutis, quando nós estamos trabalhando com prana, quando nós estamos trabalhando com toda essa energia sutil, nós estamos trabalhando com energias que atuam na vitalidade dos nossos órgãos, que movimentam, que direcionam toda uma energia que atrai uma vitalidade para o funcionamento de toda a cadeia física, o estado emocional. Nós falamos que mexe muito com as emoções, inclusive nós citamos aqui e Taimini, junto a Patanjali, e traz esses alertas, e Taimini reforça muito bem esses alertas sobre este mexer com todas as nossas emoções, com o nosso corpo emocional, nosso corpo astral, e se não tivermos nós, com todas as nossas emoções devidamente alicerciadas com Yama e Niyama, é um tiro no pé, trabalhar com Pranayama. E eu posso dizer para vocês que potencializa mesmo, traz potencialidades,
Pessoas que têm uma raiva ficam mais raivosas, pessoas que são melancólicas aumenta o grau de melancolidade dessas pessoas, pessoas que são sanguíneas, né, ativa os princípios para ficar mais sanguíneas ainda, pessoas que têm um grau de sexualidade desregulado ficam mais desregulado ainda, pessoas podem ficar um tarado, um maníaco, né, pode se transformar, e todas essas coisas mais. Então o que acontece? Isso tudo traz agressividade, esgota-se o corpo, esgota-se essas energias, e em vez de ajudar, prejudica. Né? Em vez de trazer auxílio, em vez de trazer crescimento, passa a prejudicar as pessoas que estão desenvolvendo, né? Que estão fazendo o desenvolvimento dessa busca para a perfeição dentro dos quadros, né? Dentro desse quadro que nós estamos aqui destacando, que é, né? Que é o desenvolvimento de pranayama. Tá? Então tem que ter muito cuidado, esses alertas são reais, são sinceros, são muito visíveis, atua, né, em energias muito sensíveis internamente dentro de nós, realmente faz uma diferença tremenda. Né? Tremenda quando nós agimos mal, empregamos mal, e em dado momento todos nós vamos confrontar dentro de cada um de nós as nossas imperfeições quando nós estamos agindo, manipulando as energias de prana dentro de cada um de nós. Tá? O que nós vamos estar vendo agora aqui? Esse sutra de número 50, ele é muito interessante. Né? Esse sutra de número 50 trazendo um complemento ao segmento dos assuntos que nós estamos retratando até então. Eu vou falar logo mais nos próximos sutras, eu vou esperar chegar nesse sutra para falar sobre esse assunto. Mas um assunto que é muito interessante falar é sobre as clarividências, né? As clarividências, as potencialidades no astral, né? A gente começa a ver cores, a gente começa a ver luminosidade, a gente começa a entender os estados de humor das pessoas. Tudo isso vai ter um sutra reservado para nós tratarmos, tá? Vocês fiquem bem tranquilos, vocês que estão chegando, por assim dizer, né? Estão procurando um canal que fala sobre o tema do yoga, chegaram até esse nosso canal, e aí vocês vão ver um estudante, né, de yoga, que já tem uma longa caminhada, tropeços, acertos, é um peregrino, né, anda sozinho, mas que tem dentro de tudo isso tem algo a entregar. Como tem muito a receber, também tem algum pouquinho para entregar. E é isso que nós estamos fazendo. Então nós estamos falando sobre pranayama nesse sutra, e eu digo a você sempre a voltar lá na base, né, dos primeiros vídeos. Tá? Lá embaixo da primeira sessão. Nós estamos indo já dentro da segunda sessão, nós estamos bem na metade, né, da ciência do yoga. Né, nós utilizamos como por base o livro de Taimini, né? Taimini é um indiano que fez um belíssimo trabalho, né, sobre dentro das suas colocações, sobre alertando-nos sobre as 7 escolas, alertando-nos sobre suas buscas particulares, falando um pouco sobre tudo isso, mas falando sobre a yoga real, a Raja Yoga. Né? Esse livro ele chegou até a mim através, né, do grupo de teosofia do Brasil, né? Inclusive foi o Pedro Leidman, né? Tem o nome dele aqui neste livro, foi ele que, de forma muito querida, né, muito bondosa, generosa, atendeu o meu chamado quando mandei o Ricardo Lindman, né? É isso, né? Deixa eu só pegar o nome dele aqui. Faz muitos anos eu fiz um chamado via e-mail a este grupo, e eles me responderam e eles passaram para mim, né, então, que me trouxeram ao meu conhecimento este livro, e esse livro está junto comigo até os dias de hoje. Muitos outros livros já fiz leitura, evidentemente, né, mas nós estamos já há algum tempo nessa escala, nessa caminhada, e acho que é muito interessante deixar isso bem frisado, para que não haja, né, nenhuma dúvida quanto ao que nós estamos aqui realizando, o que nós estamos aqui fazendo, né, e buscando. Mas me fugiu o nome agora da pessoa, mas tudo bem. Isso não tira o brilho, eu só apenas estou passando alguns detalhes, né, para vocês irem compreendendo um pouco mais, sabendo como é que a gente chegou nesse mundo e tudo mais, chegou nesse mundo do yoga, né, e todas as outras questões. Tá bom, perfeito. Fechando essa página, abrindo então uma nova página de orientações. Nós estamos agora
né, para tratar sobre um assunto que ele vai falar sobre as modificações interna e externa, né, dentro de cada um de nós. Eles vão falar que tudo isso tem uma variação dependendo do lugar onde nós estamos, né? Que o tempo também, né, o tempo relacionado à quantidade de espaçamento de tempo utilizado para o término, né, do exercício, o número de vezes que esses exercícios são realizados, e aqui ele fala prolongado e sutil. Duas palavras muito importantes, acho que duas palavras que nós não podemos deixar passar sem mergulhar, né? Quando nós estamos aqui já falando, eu digo para vocês, algo que eu estou falando, não é algo que os livros estão me dizendo, mas eu digo para vocês, permita a Mãe Natureza trabalhar em vocês. Permita a natureza da evolução, permita a natureza do karma, né? Permita trabalhar em vocês. O que é de vocês jamais será tirado. E o que não é de vocês não será entregue, não será dado. Nada que não pertence a vocês vai chegar a vocês. Mas tudo o que pertence, tudo que é factível, tudo que é direcionável, tudo que é condutível, tudo que pode ser entregado, tudo que é do seu merecimento, tudo que é teu, isso vai ser entregue. Isso pode ser entregue e será entregue se você caminhar e desenrolar-se para que as coisas sejam entregues a você. Então não precisa você acelerar, né? Não precisa você querer dinamizar, querer se maltratar, judiar, porque tudo que a gente leva ao extremo esforço, no sentido de penitenciarmos-nos para determinada coisa, nós estamos agredindo, nós estamos infringindo as leis de Yama e Niyama. Nós estamos gerando, né, a agressividade para nós mesmos, para o nosso próprio corpo. Nós estamos infligindo situações que nós estamos, em vez de auxiliando, nós estamos trazendo atos prejudiciais ao todo o nosso organismo. E posteriormente a tudo isso, pode-se até mesmo, né, abreviar-se uma encarnação. Até mesmo um ciclo encarnatório ele pode ser, né, de certa forma, prejudicado pelo mau uso, pelo mau empregamento dessas energias. Né? Isso é muito factível, isso é muito interessante, isso é muito fácil de se entender. Vamos supor que dentro de um plano, né, de uma vida, a pessoa tinha a possibilidade de se desviar do álcool, mas também tinha de certa forma um obstáculo do álcool a enfrentar na vida dela. Como é que ela ia enfrentar tudo isso? Pelos fatores culturais do grupo, né, do grupo social onde ela estava envolvida, a exemplo, o país, pelos fatores sociais da região onde ela estava vivida e pelos fatores sociais das pessoas ao entorno que ela ia ter de se desenvolver, né, dentro das leis de causa e efeito. E tudo isso eram fatores que o conduziriam ou potencialmente o conduziriam à utilização do álcool. É uma opção na vida dessa pessoa. É uma opção, uma prova, uma opção, algo que ela vai ter que passar. Mas quando ela cai e ela permite-se, ela sucumbe-se, né, ela está trazendo malefícios para o organismo dela. Ou seja, estava no seu caminho, mas ela não precisava ir para aquele caminho. E ela foi, ela optou. Então acontece que ela está trazendo malefícios para ela. A mesma coisa, de certa forma, nós podemos relacionar a pranayama. E está no nosso caminho, né? Se você está chegando agora aqui, não é mera casualidade que você está chegando a esse vídeo. Dentro do arranjo cósmico, dentro do arranjo astral, dentro do arranjo, né, da lei de causa e efeito, não existe, né? Não existe achismos, não existe oportunismo, não existe nada que não se empregue um conhecimento de muita matemática espiritual muito elevada para mostrar que essas coisas têm relação, desencadeamento. Então, ou seja, se tudo de certa forma está relacionado, se tudo de certa forma tem uma explicação, existe uma causa para existir um efeito e um efeito relacionado à sua causa, então quando você está adentrando esse caminho, tenha certeza que o que é teu será entregue. Então significa o quê? É só você fazer. Assim como a semente é lançada ao solo e gera-se uma causa e gera-se um efeito posterior a tudo isso,
que muitas vezes independe-se até da força do homem, mas as forças da própria natureza agem sobre aquela determinada situação, assim também será sobre sua vida, né? Independe-se muitas vezes da sua ação direta ou não. Basta você permitir que a natureza age em você. Eu não quero dizer para você ficar esperando e aguardando que as coisas vão acontecer, não é isso não. Mas quero dizer para você assim, agir, né? Agir de uma forma categórica, agir com qualidade, agir com bondade, agir, né, com todo o conhecimento que o yoga tem, que o que é teu será lhe entregue, não será lhe tirado. Não precisa você fazer tudo isso. Até tem muitos alertas quanto a isso, nós estamos aqui batendo nessa tecla faz dias, né, sobre esses alertas. Mas eu também digo para você com muita força que apesar de toda a quantidade de alertas, né, a quantidade de situações que nós temos, você pode ter certeza que em cima de tudo isso também há um outro lado da moeda que mostra o que é teu será teu. O que é destinado a você será teu. Se você está, né, limitado, se você está preparado, se você está condicionado, se os efeitos que atuarão a você poderão ser de 10%, se você realmente se entregar, esses 10% vão ser teu. Ninguém vai tirar, né? Ninguém vai tirar você. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, né? Não tenham esse sentimento que está sendo retirado de vocês, que vocês não estão conseguindo, que outra pessoa tem mais sorte que você não tem sorte. Não é isso. O que é teu é teu. Conforme-se, não seria a palavra adequada, mas fique feliz e alegre por estar recebendo o que é seu, dentro de todo o organograma. E assim no seu caminhar, no seu modo de agir, você está buscando e preparando, abrindo sucos para que cada vez mais isso aumente em sua vida. Cada vez mais que você se coloca a mão para atuar em yoga, agir em yoga, viver yoga, mais yoga vive dentro de você. Mais você está abrindo sucos, está plantando sementes para colher no amanhã os benefícios de um yoga. Muito mais. Yoga é a vida. Yoga, mesmo nós não estamos agindo em yoga, cientes de yoga, mesmo assim a vida toda é um yoga. Todos nós estamos em yoga. Todos nós. A humanidade é uma yoga, a vida é uma yoga, tudo é yoga. E nós não estando ciente ou não estando ciente disso. Você estando caminhando, marchando para isso, não estando marchando, tudo é yoga. Tudo é yoga. Tá? Então o que nós temos que ver por enquanto aqui? Aqui está falando que as modificações externas, ou seja, o momento que nós prendemos externamente o alento. Existe uma modificação nisso. Né? Nós estamos agindo dentro do campo energético. Quando nós estamos, né, agindo com ela interna, o alento dentro de nós, a energia presa dentro de nós, nós também temos modificações a ser realizadas aqui. E aqui fala a palavra suprimida. A palavra suprimida, nós vamos entender bem direitinho, né, o que isso quer dizer, mas suprimida eu escolho aonde que vou parar. O Sutra 51 vai falar só sobre isso. Eu escolho aonde vou parar. Tá? Eu escolho aonde eu vou segurar e vou trabalhar com essas energias. Tá? Agora, aqui está dizendo que tudo isso ela é regulada por lugar. Interessante, né? Fala que é regulada por tempo. E fala que é regulada por número. E fala em prolongado e sutil. Tu vai dizer assim, poxa, ele já citou essas palavras, ele não disse nada até agora sobre elas. Mas então agora a gente vai falar um pouquinho mais. O que é o lugar? O lugar, daqui um pouco mais a leitura vai trazer mais propriedade, mas o lugar é o lugar onde nós moramos. É o lugar onde eu vivo. O lugar onde eu convivo. Né? Tudo isso traz uma certa influência. Quando eu estou falando em lugar, por enquanto eu estou falando no lugar geofísico. Né? O lugar do planeta onde você habita. Se você mora, né, numa zona temperada, se você mora numa zona equatorial, se você mora já numa zona, né, mais da ártica, né, uma zona das calotas, se você mora numa altitude mais elevada, se você mora ao nível do mar, se você reside numa mata, se você reside num lugar de rocha, se você reside num lugar de zonas, num lugar desértico, tudo isso influenciará. Tá? Tudo isso influencia. Aqui diz assim, ó, é regulado por lugar. Esse lugar geofísico, tá bom? Esse lugar geofísico. Outro determinante que vai falar sobre o lugar, e você vai ver, é o lugar cultural aonde você mora. Você vai dizer assim, mas lugar cultural?
Porque toda a cultura onde você reside, ela tem um impacto sobre você. Né? Ela tem um impacto em você. Você pode estar vivendo nas amarras dessa cultura sem perceber. De um modo ou de outro, você está interconectado, interligado à cultura do grupo espiritual a que você pertence. Isso também lhe traz situações. Eu vou dar um exemplo aqui para você poder entender. Suponhamos que a cultura aonde você vive, ela traz um regramento que nos domingos todos têm de se acordar. Não é da cultura daquele povo se acordar cedo no domingo. Mas as propostas dos exercícios dizem que eu tenho que me acordar cedo. Então você vai ter que ir para o lugar onde eu estou. Aí você vai ter que romper a cultura. Então quando a gente fala lugar, você começa a analisar, né, lugares, situações. Paramos para analisar um lugar de deserto, né, que muitas vezes para realizar um exercício, de determinada hora, as temperaturas são negativas, as temperaturas são de 0 graus, são temperaturas mais frias à noite. Né? E paramos para analisar de dia, ofegante, né, uma situação quente. Então o lugar, ele influencia muito sobre nós. O lugar é um lugar decisivo para o influenciamento sobre as modificações externas, internas, suprimida, né, sobre tempo, número, sobre o prolongado e sutil. Tudo está interligado com tudo isso. Tá? Então, uma coisa que nós temos que prestar atenção. Hoje eu resido aqui na Serra Gaúcha. Na Serra Gaúcha tem, aqui onde eu estou residindo, eu resido na cidade de Caxias do Sul, ela tem mais ou menos quase 800 metros acima do nível do mar. Ou seja, nós estamos a quase 1 quilômetro mais alto que o nível do mar. Aqui é um lugar muito frio. No verão é muito seco, no inverno é muito úmido. Né? No inverno a serra ela se torna um lugar muito úmido, porque as nuvens passam muito rente a nossa serra, então ela traz muita umidade. Mas no verão também, né, nos momentos de abertura, ela se torna o contrário, ela fica muito seco. Ela tem uma variação muito seca, porque os ventos são muito fortes que passam por aqui. É um lugar onde venta muito, é um lugar que tem temperaturas negativas, é um lugar que muitas vezes tem geadas ao amanhecer, é um local que muitas vezes nós temos até formação de neve. E aqui é um dos pontos ainda relativamente mais baixos de toda a serra. Existem pontos mais altos ainda da serra, no qual ocorrem neves e tudo mais, né? Campo sempre com geada, temperaturas sempre baixas. As médias mínimas de temperaturas aqui, no período invernal, na casa de 0 graus, tá? 5 graus, 0 graus, essas são as temperaturas. Na verdade seria 5, né? Mas nos dias mais extremados ela cai abaixo de 5, as médias mínimas no inverno. As médias mínimas dentro de um período de outonal, primavera, 10 graus, 12 graus. As médias mínimas dentro de um verão, 15 graus. Tá? Essa é para ser mais ou menos as regulações. Então, ou seja, no verão, é sempre para estar numa média mínima, ela pode chegar a 15 graus, geralmente fica 17, 18, talvez 20, as mínimas, no verão. Agora vamos lá, as máximas no inverno não ultrapassam a casa dos 15 graus, dificilmente ultrapassam. Ficam 12, 13, 14, 10, as médias mínimas, as médias máximas no inverno. As médias máximas nas primaveras e outono, chegando a casa de 20 graus. Né? E no verão aí sim é para chegar a casa de 30 graus. E rompe isso muitas vezes é muito mais alto que 30 graus. Mas geralmente é isso, na regulação é isso, tem uma variação aí de 10 graus. Então acontece o quê? O que este lugar e essa posição influencia? Aqui o ar é um pouco mais rarefeito em relação, né, ao ar que tem no limite do mar, na linha do mar, né, porque eu estou a 800, então aqui o ar é um pouco mais rarefeito. A oxigenação é diferente da oxigenação de quem reside abaixo. Tá? Então isso é um fator preponderante para trazer alterações para meus resultados em relação aos resultados de quem está já na linha do mar. Né? É diferente, na linha do mar tem mais oxigênio, mais oxigenação, aqui tem menos oxigenação. Então isso é uma coisa que nós temos que levar em conta. O que isso significa? Que muitas vezes os tempos que eu estou buscando realizar entre uma inspiração e uma expiração, puraca e recaca, né? Muitas vezes isso é diferente de quem está na linha dos trópicos, na linha do mar, né? Quem está em tal lugar, em cima da montanha, exemplo, lá no Himalaia. São tempos diferentes, mas as pessoas têm que buscar uma regulação, né, do prolongado e sutil, que nós já vamos chegar até lá. Mas eu quero dizer para vocês, isso é
há algo que influencia. Outra coisa que influencia muito do lugar é a alimentação do lugar, né? Ou seja, nós sabemos que nós que buscamos a vida do yogi, nós temos que ter uma alimentação totalmente diferenciada, uma alimentação toda ela trabalhada, alterada, né? A alimentação tem que ser sátvica, né? Toda a alimentação do yogi. Mas a gente sabe que, mesmo assim, né, dependendo do lugar onde eu moro, para ter acesso a determinados alimentos, e esses alimentos podem ser alimentos que eu necessite naquele exato momento, é mais difícil. A minha região talvez não tenha, eu pague mais caro, os custos são mais caros, então isso também é um regulador, né? A alimentação, isso da alimentação nós podemos colocar que está dentro do fator cultural, né, por assim dizer, né, da cultura daquele povo. Exemplo, a cultura desse povo aqui do sul é churrasco, é muita carne. Aqui somos muitos carnívoros, inclusive tem que ser estudada a região do sul, né? Porque os maiores índices de distúrbios emocionais estão relacionados ao Rio Grande do Sul. É um povo que tem que ser estudado mesmo. A sua relação que eles têm, né, com esses fatores geram tudo isso. Tá? Então acho que é bem interessante de se estudar. Tá? Então assim, ó, o lugar é um determinante. Agora a questão relacionada também ao tempo. Tá? Eu estou tentando já acelerar um pouquinho. Outra questão que nós temos que relacionar é a questão de tempo. E o tempo, meus amados, é o tempo mesmo. Quando a gente fala em tempo, a gente vai falar em grandes tempos. Nós estamos falando tanto no tempo físico, mas como também nos tempos espirituais. O que eu quero dizer com tempos espirituais? Nós estamos, né, na era de Kali, nós estamos na era das trevas. Então nós temos que entender que praticar pranayama na era de Kali é muito difícil, né? A era das trevas é uma era muito complicada, né? Já pela posição. Nós temos que ver que determinado período do ano vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. As posições astrológicas trazem certa influência sobre tudo isso, né? A posição dos astros trazem sua determinada influência. Os horários que serão escolhidos, né? Sempre tem de ser horários entre as 6 horas da manhã, extensivo até as 8 horas da noite. Esses horários que eu estou dizendo para vocês, é um grande mestre, que eu não o conheci, mas eu leio materiais sobre ele, ele indica sobre esse material, e falou assim que esse é um horário, né, que grandes sábios sempre estão realizando suas práticas. Que sábios estão realizando suas práticas. Outra questão que influencia muito quando fala relacionado ao tempo, a Lua, né? A Lua é a posição astral, a posição dos astros, ela traz uma influência muito grande mesmo. A influência astrológica ela é grandiosamente, tem um grande peso, né? Lua minguante, Lua nova, Lua crescente, Lua cheia. Essas 4 luas elas trazem, né? Elas trazem uma alteração em nós. Pode ser gritante para alguns, pode ser menor para outros, pode ser mais pesada para um, mais leve para os outros, mas ela traz. Tá? Ela traz mudança. E a mudança que ela traz em mim é diferente da mudança que traz em outrem, em você e outra pessoa. Cada pessoa dentro do seu quadrado, como diz, né? Cada pessoa é a sua pessoa. Pode ser mínimas diferenças, mas as diferenças existem. Tá? O detalhe nós podemos relacionar, quando a gente fala da palavra tempo, né? A gente pode falar sobre o sol, sobre a noite, nós podemos falar sobre a quantidade de tempo que é empregada. Muitas vezes uma pessoa usa 10 minutos, mas a outra pessoa faz meia hora. Exemplo, uma pessoa tem tempo, né, é suficiente para fazer 15 minutos, mas outras pessoas tem 20 minutos. Uma pessoa faz 15 minutos, a outra pessoa faz só 5 minutos. Isso também são fatores determinantes, mas não regula. Muitas vezes uma pessoa de 15 faz e não tem o mesmo efeito que uma pessoa de 5, porque varia muitas vezes o tempo de vidas que isso foi realizado, o tempo de vidas que estão sendo realizadas, essas práticas a gente não sabe. Então o fator tempo ele é muito determinante.
Muitas vezes tem pessoas que perdem tempo em se autoconhecer para a realização de pranayama, e outras pessoas já realizaram isso em outras vidas. Então esse tempo ele é muito genérico a palavra e ele abre uma dimensão muito grande, tanto física quanto espiritual, para se entender, tá? Então medite sobre isso. Tempo é muito interessante. Então, por que isso quer dizer? Porque para você não se frustrar, para você entender o quanto que é interessante deixar agir em você a natureza, quanto eu tempo falo, quanto tanto eu falo. Aqui diz também número de vezes que você pode realizar sobre tudo isso, né? Uma recomendação, não seria a palavra recomendação, mas algo que seria interessante, se você pudesse realizar isso, né? 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia com maior espaçamento de tempo. Eu consigo fazer, eu exercito-me, né, somente 1 vez ao dia. Eu consigo fazer isso pelas manhãs. Eu separo, né, um espaço de meia hora antes de eu ir trabalhar. Eu separo todas as manhãs meia hora. Eu acordo-me e vou para as minhas sessões. Tenho dias específicos para fazer exercícios respiratórios. Tenho dias específicos para fazer, né, as meditações, utilizando as imagens. Tenho dias, né, que simplesmente eu fico recebendo inspirações, observando os movimentos da mente. Tem dias específicos, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você tem 7 dias para estudar, e de forma consequente nós temos 7 bases para nós educarmos dentro do caminho do yoga, né? Nós temos yama, niyama, nós temos pranayama, nós temos pratyahara, nós temos dharana, dhyana, dharana, né, e samadhi. Então nós temos, né, 8, mas nós temos 7 coisas. O 8º passo é a herança, né, o que se herda com tudo isso. Então nós temos o que nós distribuirmos durante a semana para exercitarmos, né? Nós temos isso dentro de nós. Claro que é sugestivo, você pode empregar conforme, né, o seu ritmo, conforme o seu corpo vai. Mas durante o dia, a gente pode fazer mini sessões, né, no trabalho, quer onde nós estejamos, né? Exemplo assim, vamos supor que chegue perto do horário do meio-dia. Eu estou para sair para o horário de almoço. Em algum lugar eu paro e desculpem, gente. Mas eu paro e faço, né, alguns exercícios. Por alguns passamentos eu faço algumas sessões. Eu posso... Eu posso parar e utilizar 1 minuto, 2 minutos, fazer um ciclo, faço 2 ciclos, faço 3 ciclos. Se tiver um espaçamento de tempo, posso fazer 4 ciclos, bons até 7 ciclos. Né? O número 7 ele tem um peso muito grande. E faço isso. Né? Exemplo, estou aqui, faço meus exercícios regulados, mas em determinado momento, 8 horas. Me lembrei. Faz os ciclos. Vai fazendo os ciclos, tá? Vai testando-se os ciclos. É muito interessante você ver o seguinte, como você vai começar. Preste atenção que em determinado horário sempre tem uma narina mais aberta. Ó. Agora essa aqui está mais fechada e essa aqui está mais aberta. Elas vão alternando-se ao longo do dia, né? Puxa por essa aqui, começa por ela. Tá? Vai fazendo. Estou gripado. Faça com mais paciência. Não consigo fazer o número de vezes porque estou gripado. Né? Não consigo fazer o mesmo número de vezes ao longo do dia. Tranquilo, faça com calma, faça com paciência.
Mentaliza o que está fazendo, ou para fazer uma mentalização sobre suas energias brahmânicas, sobre o seu estado naquele momento, sobre como é que você está no seu arranjo nesse determinado momento. Isso é muito interessante. Aqui fala assim, ó, se torna progressivamente prolongado e sutil. O que é o prolongado e sutil? É o período entre Rekaka e Puraka, é Kumbhaka, tá? É esse período, que é o período que você inspira, expira, olha, e inspira. Tem um período sobre esse ciclo, viu? Tem um períodos, né? Nós estamos falando em períodos aqui de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós estamos falando em períodos, né? Mas eu não consigo fazer esse período. Faz menor, começa menor, faz menor. Ah, eu consigo fazer até mais. Continue nessa linha do 7, que o 7 tem um... O 7 é um número espiritual muito forte. Tá? Continue nessa linha de 7, depois aumentando. E o objetivo é prolongar, né? É prolongar sutilmente, sem forçar, né? Sem forçar, é prolongar o período de Kumbhaka. Tá? Então, ou seja, olha, eu consigo inspirar e consigo passar do 7, sem forçar naturalmente. Então começa a fazer 8, outro dia começa a fazer 9, depois daqui um mês, 10 meses, quando se sentir confortável, faça 10, mas não force. Permita a natureza agir dentro de você. Tá? Esse é o caminho. Esse é o caminho para que nós vamos trabalhar acima de tudo isso. Tá? Deixa eu ir à leitura agora. Acho que é muito interessante nós irmos à leitura. É uma folha de rosto assim, ó. É bem tranquilo a leitura. Acho que vai trazer muito mais orientações do que a gente já deliberou até agora. Mas permita que a natureza age em você. Permita que ser ajudado, orientado, né? Budi vai se abrindo, vai trazendo já mais inspirações. Ouça as suas inspirações internas. Aprenda a entender seus limites, amá-los, aceitá-lo. Vai indo, tá? Vamos lá então. Sessão de número 2, Sutra de número 50. Nós vamos agora ver. Consta de modificação externa, interna ou suprimida. É regulado por lugar, tempo, número. Se torna progressivamente prolongado e sutil. Vamos entender agora aqui. No Sutra acima, os vários fatores envolvidos na prática de pranayama foram abordados de maneira muito concisa. O primeiro fator é a posição em que o alento é mantido. Pode haver 3 modos de realizar Kumbhaka, os quais dependem os 3 tipos de pranayama mencionados no Sutra. Ou o alento é mantido no exterior, após a expiração, ou mantido no interior, após a inspiração, ou simplesmente interrompido em qualquer lugar em que se encontre. Esse é o prolongado e sutil, se encontre no momento. É a posição ou a maneira no qual o alento é mantido ou interrompido que determina o tipo de pranayama. Segura aqui, ponto. O que isso quer dizer? Né? Eu tenho que explicar bem esse ponto, senão vai ficar dúvidas. Ó, puxei o ar. Alento dentro. Joguei fora o ar. Desculpa, eu tive que puxar o ar e respirar, porque eu tô... Deu. Joguei o ar fora, esvaziei. Alento fora. Ó.
Tá vendo? Eu fiz 3 assim, mas não é precisa ser regular desse jeito, né? Puxa um pouquinho, puxa um pouco. Mas ali é o alternado, né? Você vai puxando, o alternado é o interrompido aonde se quer no momento, né? É a terceira variedade. Eu posso não encher todo o ar, né? Eu estou enchendo, vou fazendo pouco, embora eu não encho, eu não quero encher tudo, eu quero bem pouquinho. E ver qual é a reação que dá. Seguro dentro. Né? Ou eu quero não soltar tudo. Tá cheio de ar, né? Mas isso faz mais à frente, tá? Esse aqui a gente faz mais à frente. Começa fazendo aquele lá, no qual você puxa o ar todo, solta o ar todo, puxa o ar todo, solta o ar todo. Depois você vai experimentando-se nessa, né? Quando começar a aparecer os princípios, começar dentro de ti a aparecer os sentimentos que deves fazer, aí você faz, tá? Vamos seguir aqui a leitura. O segundo fator é o lugar onde pranayama é praticado. Isso, sem dúvida, terá de ser levado em consideração na fixação do período de pranayama, no tipo de alimento utilizado e assim por diante. Um sadhaka que está praticando pranayama nos trópicos terá de adotar um regime diferente daquele adotado à sua prática no alto do Himalaia. O terceiro fator é o tempo. No caso, tempo significa não apenas a relativa duração de puraka, rikaka e kumbhaka, inspiração, expiração e aonde você mantém o alento, né? Mas também a época do ano em que pranayama está sendo praticado. Aqui diz assim, ó, a dieta e outros itens devem ser mudados de acordo com a estação. Quanto ao vocábulo número, obviamente, refere-se ao número de vezes em cada sessão e o número de sessões realizadas por um dia. O sadhaka começa em geral com um pequeno número de vezes em cada sessão, aumentando gradual e cuidadosamente, tal número conforme a orientação do seu instrutor. Após citar os fatores envolvidos na regulação da prática de pranayama, o autor menciona 2 palavras que indicam a natureza do objetivo para os quais os esforços do sadhaka devem ser dirigidos. Em primeiro lugar, o período de kumbhaka precisa ser prolongado de forma gradual e cuidadosa. O que é kumbhaka, lembra? Vamos lá. Inspira é o manter, né? Ou dentro ou fora. Ou como é que se diz aqui a palavra? É interrompido onde se encontra a qualquer momento. Claro que eu fiz isso só como exemplo. Eu fiz isso só como exemplo, né? Mas não é o objetivo. O objetivo é 7. Tá? 7, 7, 7, 7. Mas eu fiz isso aqui mais extenso, para dizer. Tem algum mantém dentro, mantém externo, fora. Gradativamente, sem forçar. É mais fácil reter dentro do que reter fora, do que manter o alento fora, né? Fora, dentro, interrompe. É esse aqui o objetivo. É aí aumentar esse espaçamento, né? Começa com 7, vai para 8, é isso que aqui está dizendo, tá bom? Agora diz assim, ó, a quarta espécie de pranayama mencionada no próximo sutra
não pode ser praticado até que o sadhaka tenha a capacidade de praticar kumbhaka durante períodos razoavelmente longos. Não somente ele tem de prolongar o período de kumbhaka, que é isso que eu mostrei agora, ó. Inspira, agora kumbhaka, segura. E quando vou soltar, esse é um kumbhaka, quando eu prendo o alento fora ou dentro. Mas precisa também gradualmente ir transferindo o processo do plano externo para o interno, o invisível. Isso quer dizer que pranayama de simples controle e manipulação do processo visível da respiração torna-se um processo de controle e manipulação de correntes prânicas, fluindo em Pranamaya Kosha. É possível que essa transferência de atividade do plano exterior para o interior ocorra somente depois que kumbhaka seja praticado com facilidade, sem qualquer tensão, por períodos razoavelmente longos. Isso, contudo, deve ocorrer se pranayama for usado para sua verdadeira finalidade na disciplina do yoga. Aqui termina o texto. O que eu quero? Aqui vai fazer uma pergunta. Eu estava me segurando tanto para falar sobre isso mais à frente, mas aqui a pergunta já não tem como nós evitarmos de não falar sobre isso. Fica aqui. Aqui diz assim, ó. Prolongar o processo, mas transferir o processo do plano externo para o interno e invisível. Tá? Quando você começa a praticar pranayama, depois de determinado momento, né, a clarividência da gente começa a despertar. A gente começa a perceber sutilmente, né, nós começamos a ver esse Pranamaya Kosha. Nós começamos a sentir, né, a energias passando, descendo. A gente começa a ver a tonalidade de cores, a gente começa a perceber, né, locais, né, os chakras, a gente começa, tudo isso começa reguladamente, gradativamente, no momento certo, no momento que tende a acontecer, sem forçar, quando a natureza age, que você deve saber, quando o que é teu será entregue, você começa a perceber. Aí é o momento que começam as experimentações. Muito sutil, muito leve, sem se judiar, sem se punir. Muitas vezes você vai achar que está ficando fora da casinha, mas isso é loucura. Será que eu estou vendo mesmo? Será que eu vejo essa tela energética? Será que eu estou vendo essas cores? E aí você vai ver que você começa a mentalizá-las, direcioná-las. Você começa, né, a fazer elas circular pelo corpo, começa a trabalhá-las. Depois você faz uns 15 minutos de exercício e começa a ver, cores intensas, tonalidades de cores. Vê quando desce uma energia, colore, vê cores, se sente grandão, aí começa a trabalhar. Aí a mente começa a atuar, o interno. Você começa a colocar mente em tudo isso. Porque tudo é mental, né? Aí a sua mente começa a dirigir para cá, você começa a imaginar essas energias nos chakras, começa a imaginar essa energia circulando, começa a imaginar energias danosas sendo retiradas. Aí vai começando os exercícios, né? Mas aí, conforme você estiver bem lá na frente, repito, não busque isso agora. Repito, não busque isso agora. Permita que as coisas vão ocorrendo, acontecendo. Permita que as coisas vão gradativamente se desenhando. Se é para ser teu, será lhe entregue. Se é para ser seu, será lhe dado. Aqui diz assim, ó, verdadeira finalidade da disciplina do yoga. Então, gradativamente, essas coisas serão entregues para você. Tá? E aqui fala sobre a quarta variedade. O que é a quarta variedade? É onde você vai parar, né, esse alento. Aqui a gente fala aqui, ó, interrompido aonde quer que se encontre no momento. Tá? Esse é o quarto. E este é, de verdade, né, a esfera do pranayama. Esse é o verdadeiro pranayama. Mas isso nós estamos muito longe de tentar. Porque tu viu que está dizendo que todo o processo é interno. Então você vai ver que quando você tiver com toda a luminosidade, você vai dando pequenas regulagens, né, com uma mente para direcionar as energias, vivificar.
fazer com que Kundalini desperte dentro de você, né? E preste bem atenção, se Yama e Niyama não estiverem bem fixados, Asana também não, isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer, é danoso, é desastroso, é uma pena se essas coisas ocorrerem. Então preste muita atenção sobre tudo isso, muita cautela em cima de tudo isso. É uma dica que a gente traz aí muito intensa para você, tá? Muito forte mesmo para você. Aqui diz assim, ó. Isso quer dizer que pranayama, de simples controle e manipulação do processo visível da respiração. Isso aqui é só os efeitos físicos, ó. Um pulmão enche de ar, mas as energias, né, tornam-se um controle e manipulação de correntes prânicas fluindo no prana maya kosha. É possível que essa transferência de atividade do plano exterior para o interior ocorra somente depois que Kumbhaka seja praticado com facilidade, sem tensão, por períodos razoavelmente longos. Isso, contudo, deve ocorrer se pranayama for usado para sua verdadeira finalidade na disciplina do yoga. Se Brahmacharya não estiver presente aqui, ó, isso é danoso tentar. Isso não se culmina na vida. Não pelos meios da disciplina do yoga, né? Não por esses meios. E é muito danoso empregar outra forma, a não ser essa. Tá? Deixa eu ver um outro detalhe que a gente pode trazer de conhecimento para você ver. Aqui, outro detalhe que aqui quer dizer. A gente, muitas vezes aqui, até mesmo na vida cotidiana comum, a gente está aqui só respirando, né? Isso é provavelmente um efeito físico, mas não sabemos o que está acontecendo nos outros corpos, né? A gente já faz isso sem perceber, com instinto de sobrevivência, né? Quando estamos correndo, respiramos mais, mexemos mais com as nossas energias, trabalhamos mais. Cuidado para não esgotar essa energia de vitalidade que você tem dentro de você. Cuidado, né? Isso pode trazer coisas danosas, pode abreviar, pode trazer, né, agravar situações, pode curar, pode trazer doenças. Cuidado com tudo isso, tá? Nós estamos chegando já ao término, né, de mais um dos nossos Yoga Sutras, né, mais uma vez. E depois nós vamos, no próximo encontro, para o 51º Sutra, que vai falar dessa quarta variedade, do interno e do externo. E eu vou me reservar para falar um pouco mais sobre as clarividências no Sutra de 52. Tá? Acho que o Sutra 52 ele é belíssimo, porque ele vai falar sobre tudo isso. Sobre o enxergar, sobre o conduzir, sobre ativar, né, uma potencialidade de clarividência muito forte. Não somente em você, mas nos outros. Eu vou me reservar para falar lá. Tá? Para falar naquele exato momento lá. Acho que o Sutra 53 também vai ser muito interessante nós trabalharmos. E a partir do Sutra 53 nós já estamos falando entre Pratyahara, né? Estamos falando sobre Dharana. E vamos estar falando também, né, sobre o fechamento já, né, definitivo sobre Pranayama. Posteriormente, né, eu acho que o Sutra de número 54, nós vamos precisar de duas sessões, três partes. E depois nós vamos ao 55 e encerramos. Nós estamos chegando bem perto, então, já do fechamento. Nós estamos a 4 sutras, né? Porque esse nós já concluímos de fazer o fechamento da sessão de número 2. Tecnicamente, se nós fôssemos seguir os 4 encontros que nos faltam, nós estamos chegando em outubro, nós íamos terminar em novembro, né? Mas eu acredito que nós vamos até dezembro. Talvez lá em dezembro, ou talvez janeiro, tudo vai depender da quantidade dos encontros que ainda nós temos, né? Pode ser 4, mas que pode se tornar, quem sabe, em 7. Mas nós vamos, né, gradativamente, nós temos um encontro por semana, então possivelmente nós vamos estar já iniciando dezembro, ou não, né? Mas possivelmente em dezembro vamos estar iniciando já a 3ª sessão. Vamos estar concluindo mais uma etapa e aí mais um ano vai vir, né, para nós mergulharmos na discussão envolvendo, né, os assuntos relacionados aos Yoga Sutras. Né. Importante saber que nós estamos já quase concluindo mais uma de nossas etapas e isso nos deixa muito feliz, muito alegre.
muito contentes, né, de certa forma. Tá bom, gente? Eu vou encerrando por aqui e vou agradecendo a todos vocês. Acho que era isso, gente, né? Acho que o fechamento nós podemos usar para tudo isso é prudência, paciência, calma, mas acima de tudo perseverança, amorosidade, bondade. Tudo está a nosso favor. O cosmos, os astros, a natureza, os reinos, tudo é a nosso favor, tudo é criado para nós. Tudo que está em nossa volta foi criado para nós. Tudo que está acontecendo é para nós. Tudo as ferramentas que estão nos colocadas à nossa disposição, através da evolução, tudo é nosso. Tudo é para nós. Tudo é para o nosso crescimento. Até mesmo a doença serve para a evolução. Tudo. Então não se sinta desprotegido e não se sinta também desprivilegiado, né? Todos nós somos privilegiados, todos nós somos protegidos. E tudo que é nosso é nos entregue a nós. A coisa mais bela, talvez, desse mundo é isso. A gente sempre acha que não está sendo entregue as coisas para a gente, sempre há um sentimento interno, íntimo do ser humano, de que está ficando para trás, e na verdade não. Tudo que é nosso é nosso. Nada é nos tirado. Nada. Tudo é nos acrescido e tudo é nos entregue em dobro. Tudo é nos dado em dobro, tudo é nos acrescido. Então, não tenham medo de mergulhar. Não tenham medo. Mergulhem com todo o coração, um coração bondoso e generoso, que tudo será conspirado e tudo será inspirado para o crescimento de todos que aqui estão envolvidos. Essa é a yoga, é a nossa própria vida. Assim eu encerro e Namastê.